Preciso ter um monóculo e falar difícil para entender de cerveja? Extremamente desnecessário e torpe. Não tenho uma barba vistosa e nem tatuagens. Como posso entrar para esse mundo? Como eu, com essa cara de idiota, parecendo um nerd enturmando com a galera do fundão. Existe o risco de eu ficar chato tomando cerveja especial? Existe, principalmente se você já for chato. Fala galera, bem-vindos ao canal, esse é o nosso vídeo de inauguração. Nesse primeiro vídeo então, a gente vai abordar um pouquinho como entrar nesse universo de cervejas especiais. Eu vou contar para vocês a minha experiência, como eu comecei nesse mundo, né? E também usar isso como uma forma de dar algumas dicas de como melhorar a experiência, né, nesse início, tá? Tudo começou, na verdade, meu primeiro contato com cervejas especiais veio lá em 2005. Eu ainda era um vestibulando, né? E eu experimentei uma Erdinger de trigo, né? Acredito que a cerveja de trigo ela é uma porta de entrada para muitas das pessoas que começaram a provar cerveja artesanal, né? Eu brinco falando que a cerveja de trigo talvez seja ali a maconha das drogas, né? Então você normalmente tem o primeiro contato com esse tipo de cerveja, né? Para alguns é a IPA, normalmente, né? E aí outros estilos já acaba sendo mais atípico esse primeiro contato. Depois disso, muito tempo depois, né? Acho que isso foi em 2013, foi quando eu voltei a ter contato com cervejas diferentes de forma mais frequente, né? Durante esse período de intervalo, um ou outro rótulo que a gente conhecia da Baden-Baden, que aparecia em mercado, né? Eu estudei em Itajubá, no sul de Minas Gerais, então a gente estava ali a 60 quilômetros de Campos do Jordão. Era comum a gente encontrar alguns rótulos de Baden disponíveis, né? Mas nada muito diferente da Pilsen ou então da Stout ou a Trigo. Então não tinha nada muito complexo, muito diversificado, né? Era mais uma curiosidade e que acabava, né, depois que você tomava aqueles rótulos, porque não tinha mais nada disponível, né, desse sentido. Mas em 2013 eu comecei a perceber uma diferença, né, nos mercados da cidade. Indo ao mercado durante a semana, eu comecei a perceber que apareceram alguns rótulos diferentes, né, nas gôndolas. Então você tinha cervejas importadas, você tinha cervejas nacionais, mas cervejas diferentes, com estilos diferentes, descrições diferentes, né? Não era mais só as do tipo Pilsen, né, que a gente chama de Light Lager, né? Ou então cervejas de trigo, ou então cervejas que mudavam só o rótulo, né? Ou tinham um apelo diferente, mas era a mesma bebida. Isso começou a despertar meu interesse, então eu comecei aos poucos a comprar uma ou outra cerveja, né, dessas que tinham uma outra proposta, né, que não eram as tipo Pilsen tradicionais, e comecei a me interessar mais por experimentar mais essas bebidas, né. Aí foi o caminho sem volta, eu já tinha tomado a pílula vermelha do Matrix. After this, there is no turning back. Dito isso, eu deixo aqui para vocês a minha primeira dica: experimentação. Esteja aberto a experimentar novos sabores, né? Não só novos sabores de cerveja, mas experimentar novos sabores em tudo. Se você tem interesse por cerveja artesanal, cerveja especial, com certeza você tem interesse por coisas que despertem sua curiosidade no sentido degustativo, né? Não só de comida como de bebida também, né? Então, a experimentação ela funciona tanto para comida e bebidas, né, como para experiências em geral. Se você não está aberto à experimentação ou já vai experimentar alguma coisa, né, com o pé atrás ou receoso, provavelmente você não vai ter uma boa experiência, você vai estar com uma experiência sendo enviesada ou prejudicada, né, por essa falta de disposição a experimentar alguma coisa. Experimente novos estilos, novos rótulos, novas harmonizações, tá? Experimente sabores diferentes, isso ajuda a relação que você vai ter com a bebida no futuro, né? Então, experimentar temperos, experimentar pratos, né? Tipos de comida, tipos de bebidas diferentes, não só a cerveja, né? Sucos, batidas, outras bebidas alcoólicas como uísque, um conhaque, um destilado, vinho, né? Tudo isso que enriquece o paladar vai facilitar e vai trazer mais conteúdo, né, para você durante a experimentação.
Teve um caso muito até engraçado nesse período que eu estava começando a experimentar a cerveja. Eu lembro que quando eu não conseguia mais acessar alguns tipos de bebidas diferentes no mercado, eu comecei a ir numa adega que tinha na cidade, né? Era uma adega mais chique, adega de vinhos, né? Só que o dono começou a trazer algumas cervejas diferentes. Poucos rótulos, devia ter uns 10 diferentes no máximo, né, nessa adega. Só que um me chamou a atenção pelo rótulo, que era todo um encarte como se fosse um pergaminho medieval, né, com escrita em alemão. E na ocasião eu lembro que eu fiquei muito curioso para experimentar a cerveja e eu acabei comprando, né? Era uma cerveja importada. E para quem já conhece aí, é a Schlenkerla, né, que é uma cerveja alemã. Tem como característica principal a defumação, né? É uma Rauchbier, né? Ou a minha pronúncia vai ser ridícula, mas é Rauchbier, né? Em alemão, desculpem quem fala alemão aí. e eu lembro que eu cheguei em casa todo empolgado, pus a cerveja para gelar e tal, não gelei muito, né? Porque até aí eu também já tinha ouvido dicas do pessoal falando para não gelar muita cerveja. E eu lembro que quando eu abri a cerveja, eu dei a primeira golada, foi a maior decepção da minha vida. A sensação que eu tive é que eu tinha enfiado a boca numa chaminé de lareira. Parecia que eu estava bebendo uma tonelada de fumaça, né? Eu falo isso hoje, acho até um crime esse tipo de comparação. Mas por quê? Eu não estava preparado para aquilo, eu não conhecia cerveja o suficiente para saber que existiam esses tipos de estilos, vou dizer entre aspas, drásticos, né? Que tem sabores que levam para outros lugares onde você não imagina que a cerveja possa estar, né? No caso da Rauch, que é uma cerveja com defumação, foi uma experiência de certa forma quase traumática naquele momento, né? Eu fiquei muito tempo sem tomar cerveja defumada depois daquilo. Muito tempo depois eu experimentei de novo a Rauch, né? Já sem essa, tentando me desvencilhar daquela experiência que eu tinha tido, né? E hoje é uma cerveja que eu amo, eu simplesmente tento sempre ter essa cerveja na minha geladeira. Eu adoro, tomo de bacia se puder, né? E então com isso eu deixo a segunda dica para vocês, que é: dê uma segunda chance para uma cerveja, dê uma segunda chance para uma experiência, né? Se você teve uma experiência ruim numa determinada prova de cerveja, de comida, né? Tenta experimentar isso de novo num outro contexto no futuro, porque você pode não ter tido a melhor das experiências por ser surpreendido, positivo ou negativamente, com alguma coisa, ou você poderia não estar num bom momento seu e fez aquela experiência num momento ruim, tá? Então dê uma segunda chance que você pode surpreender. Foi o que aconteceu comigo com relação a Rauchbier e várias outras cervejas também. Depois disso, né, foi passando o tempo, experimentando cerveja e tudo mais, eu comecei a me interessar, porque isso acontece com muita frequência com as pessoas que são muito curiosas. Eu comecei a me interessar pelo processo de fabricação de cerveja, né? Não industrial, elaborado, nada, mas muito começou a se falar e se movimentar na internet sobre produção de cerveja em casa, né? Os vulgos paneleiros, né? Ou o que o americano chama de home brewer, né? Comecei a fuçar mais, estudar, ler as coisas de blog, de canais, poucos canais que tinham ainda, poucos blogs, né, falando do assunto, até o dia que veio a Semana da Química, lá na faculdade em Itajubá. E aí eu lembro que eu vi um cartaz da Semana da Química falando que ia ter um curso de cerveja, né, um curso de fabricação de cerveja de panela. Eu saí correndo para me inscrever. Eu lembro que era só para o pessoal da Química na época, mas aí eu enchi o saco do pessoal lá até conseguir, né, me inscrever. Fiz o curso, achei muito legal, fiquei mais ainda maluco para começar a fazer aquilo que eu já tinha vontade de fazer e tudo mais. Nesse meio tempo, eu acabei me mudando para Rio Claro, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa que fabrica máquina de lavar lá em Rio Claro, né? Então eu fiquei um ano lá trabalhando nessa empresa, mas aí um pouquinho de tempo depois que eu me estabeleci lá em Rio Claro, eu já aproveitei aquela renda extra que eu comecei a ter desse trabalho e separei um dinheiro e comprei um kit para fabricação, né? Só que ainda tinha o empecilho do lugar, onde eu ia fazer essa cerveja, né? Aí, na época, meus pais também apoiaram bastante, fizeram um cantinho lá em casa, que ficou muito bonito, por sinal. Um dia desses no canal eu vou acabar mostrando. Coloquei as panelas, o fogão que a gente comprou, tudo lá nesse lugar, e comecei a fabricar cerveja em casa, né? As primeiras, obviamente, foram terríveis, mas isso é uma experiência que eu pretendo contar para vocês mais para frente. O importante é
isso de fazer a cerveja foi só realimentando toda essa curiosidade, esse interesse que eu tinha por cerveja especial. Ao final desse 1 ano de contrato nessa empresa, veio a crise político-econômica e eles não renovaram o contrato. Então eu entrei na famosa busca de recolocação profissional, vulgo desemprego, né? E com esse momento que eu estava desempregado, né, e eu tinha uns trocados que eu consegui guardar e tudo mais, veio um convite de um grande amigo meu, que é o Paulo Polegato, provavelmente vai estar assistindo esse vídeo aí também, um abraço, Paulo, para ir morar com ele num período de 3 meses, que é o que eu conseguiria ficar sem um visto especial na França. Ele falou, vem para cá, né, você fica aqui em casa, só dá uma ajuda de custo ali com as contas de luz e água, que ia ter um acréscimo para ele, né, e você tenta achar alguma oportunidade aqui diferente, né, para você, já que você está desempregado no Brasil, e não está encontrando nada, você pode tentar a sorte aqui na França. Fui para lá, fiquei 3 meses na casa dele, né? Graças a essa estadia 0,800, né? Sobrava um trocado ali para comprar cerveja, obviamente, né? Eu não ia deixar essa oportunidade passar. Então, esse período que eu fiquei lá com o Paulo, ampliou demais a diversidade de cervejas que eu pude provar. Apesar do Brasil ter uma grande oferta na época também, né? As cervejas importadas aqui são ainda muito caras, né? Lá a oferta era muito maior. E eu estou falando da França. O que acontece quando a gente fala de cerveja na França? Em 2015, ainda não havia um movimento muito grande, né, de popularização da cerveja na França. A França é o país do vinho, né? O francês ele adora vinho, ele é fanático por vinho. Quando você fala de vinho, se você não lembra de França, você está errado, né? Não tem como dissociar o francês do vinho, né? E nesses 3 meses eu fiquei na casa do Paulo, que morava em Toulouse. Toulouse é a terceira, se eu não me engano, a terceira maior cidade da França. No contexto de União Europeia, né, as cervejas que tinha no mercado, que tinha disponível na cidade, eram cervejas importadas também, não eram cervejas francesas. Você tinha muita oferta de cerveja belga, muita oferta de cerveja alemã, muita oferta de cerveja inglesa, holandesa, né? Mas cerveja francesa, eu lembro que eu tomei pouquíssimas, né? Em compensação, eu expandi muito meu conhecimento sobre cervejas europeias, né? Então, escola alemã, escola inglesa, cara, isso foi sensacional. Né? Passou esses 3 meses, eu voltei para casa, ainda desempregado, né? Voltei a morar com os meus pais, no caso, que é em Boituva, a cidade que a gente mora, onde eu moro hoje também. Nesse momento, eu já não estava aceitando mais estudar de forma autônoma, né? Pesquisando coisas na internet e tudo mais. Eu queria fazer alguma capacitação, eu queria melhorar no sentido profissional nesse ramo de cerveja, né? Eu foquei nisso. Então eu comecei a procurar cursos para me aprimorar. Como eu já fazia um pouco de cerveja em casa, né, eu fiquei muito em dúvida entre a tecnologia de produção e o sommelier. Mas eu optei por fazer primeiro o sommelier. Por quê? O sommelier ia me dar condições de avaliar cerveja em geral, independente se é a minha ou não, né? Então eu comecei fazendo o curso de sommelier, eu adorei fazer esse curso, tá? Eu optei pelo ICB na época porque tinha o reconhecimento da ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers, e da SI, que é, novamente, desculpe a pronúncia para quem fala francês, né? É a tá vendo? É difícil. Association de la Sommellerie Internationale. Terrível essa pronúncia. Enfim, fiz o meu curso de sommelier lá, conheci muitas pessoas que pretendo trazer também aqui como entrevistados, né, no canal. Depois desse curso, cara, eu tive uma evolução muito grande, né, no entendimento do que é cerveja, do que é a bebida, história, produção também, porque você tem noções de produção, né, durante esse curso. Mas o que mais eu trouxe, né, para mim e para minha evolução durante o processo foi o fato de ter que sempre praticar. Isso é uma coisa que eles sempre falam, a gente sempre tem que fazer durante o curso, principalmente porque o curso sommelier ele traz você para dentro do universo amplo da cerveja com relação a estilos, a escolas. Você tem que saber diferenciar, você tem que entender as características de cada uma, né? E a ideia não é que você vire um chato, a ideia é que você entenda aquilo que você está tomando, né? Só que para existir entendimento, você tem que prestar atenção. Se você não presta atenção naquilo que você está consumindo, né, na sua experiência, no que você está provando,
você não consegue descrever, você não consegue separar as ideias, você não consegue encaixar cada coisa no seu assunto, no seu tópico, né? Diferenciar, né, cada tipo de bebida, cada estilo, cada escola, né? Então aqui eu deixo a terceira dica, que eu acho que é a mais importante até para quem está começando, né? Preste atenção no que você está tomando, tá? Não precisa ficar descrevendo cerveja em balcão de boteco e ser o beer chato, né? Mas você pode, por exemplo, de forma intimista, beber e prestar atenção. O que eu identifico aqui, né? Isso parece o quê? É óbvio que você não vai ficar olhando defeito. Nossa, essa cerveja ela fica uma nota 5 de 10. Não, não é a ideia. A ideia é fazer o quê? Nossa, o que lembra essa cerveja? Ah, ela tem... Ah, eu lembro, parece hortelã, parece coentro, parece fruta amarela. Né? Ah, nossa, mas eu não tenho essa biblioteca, né, de sensorial na minha cabeça, né? Eu também não tinha. Tá? Eu, quando entrei no curso sommelier, era terrível para fazer associação, eu sofria demais durante as provas sensoriais, né, de degustação. Quando eu tinha que relacionar o que eu estava sentindo com alguma outra comida, alguma outra bebida, era muito complicado para mim, porque desde criança eu tenho rinite, eu vivo com o nariz trancado, né? Então eu já sentia pouco cheiro, então isso não ficou muito armazenado na minha cabeça. Hoje, depois que eu fiz o curso, que eu presto mais atenção, que eu me obrigo, eu forço, né, para sentir aroma e tudo mais, seguro mais tempo alguma coisa que eu estou provando na boca para conseguir, né, sentir o sabor daquilo, sem engolir antes e tudo mais, isso melhorou muito, tá? E com isso veio uma riqueza muito maior do meu vocabulário, né, sensorial, e eu pude começar a apreciar melhor as coisas. Então, hoje eu aprecio muito mais alguns pratos, inclusive de comida, né, graças a essa lição que eu aprendi lá no curso de sommelier, que é sobre prestar atenção no que você está provando. Isso é muito importante. E isso é que vai deixar você... vai permitir que você tenha melhores experiências, né? Porque se você presta atenção, você aproveita melhor aquilo. Você precisa fazer isso o tempo todo? Não, sexta-feira às vezes você quer sentar e encostar o umbigo no balcão do boteco, tomar uma cerveja de golada. Tome, se isso te faz feliz, vai ser sensacional. Me faz feliz várias vezes na semana. Tá? Eu não sou um cara que senta, né, como eu fiz na chamada do vídeo, com um monóculo, né, no balcão do boteco e fico girando minha tacinha aqui. Ainda tem um monóculo aqui, né? Fico girando a minha tacinha aqui falando, notas tostadas, não sei o que. Cara, isso não faz sentido, tá? Não precisa ser essa pessoa para entender mais de cerveja. Diga-se de passagem, não seja essa pessoa, ela é chata. Passado isso, depois do curso sommelier, passou um tempinho e tudo mais, eu fui fazer o curso avançado de tecnologia cervejeira, também lá no ICB, né? E porque tinha um reconhecimento também e uma certa tutoria da Universidade de Weihenstephan, na Alemanha, que é referência, né? Para quem não conhece a Universidade de Weihenstephan, né, talvez conheça a cerveja Weihenstephaner. Fiz esse curso porque eu queria ter a capacidade não só de melhorar a minha cerveja caseira, a minha cerveja de panela, né, como eu também queria ter uma capacitação para futuramente estar procurando aí uma colocação dentro desse mercado cervejeiro, seja na parte de produção, seja na parte de comercial de cervejas, né? Ou até mesmo abrir minha própria cervejaria, que ainda é um sonho que acho que todo paneleiro tem, né? Abrir uma cervejaria nem que seja de micro escala, nano escala, para satisfazer esse desejo de ver sua cerveja no mercado. Nesse período todo eu me capacitei, fui fuçando, fui evoluindo, mas tudo sempre provando cerveja, né? Ampliando o universo de conhecimento. Tá? Alguns vão chamar isso de alcoolismo, eu concordo, mas enquanto isso não toma conta da sua vida, ainda está seguro, tá bom? Conclusão de todo esse vídeo que eu estou falando aqui para vocês, né? A ideia é que a gente fale sobre cerveja descomplicando o assunto, sem muita firula, tá? Como se a gente estivesse numa conversa de bar mesmo, o que eu faço constantemente com vários amigos meus, que inclusive assistem os vídeos, eu espero. Se não estiverem assistindo, fica aí o puxão de orelha para vocês, tá? Deixo novamente as dicas, né? Experimente sempre, dê uma segunda chance para aquela experiência e preste atenção no que você está experimentando. Com essas 3 diquinhas básicas iniciais, garanto que vocês vão melhorar bastante a apreciação pela bebida, tá bom? Não quer dizer que vocês vão gostar de tudo, gosto, né, é diferente de experiência, você pode ter uma boa experiência e não gostar daquilo da mesma forma. Esse foi aí
o meu caminho até aqui, né, a esse universo que eu acho maravilhoso, que é cerveja. Não é o único caminho, né? Pode nem ser o mais correto também. Você não precisa fazer capacitação para gostar mais, para entender mais do assunto, tá? Mas compartilhe suas experiências aí com a gente. Deixe aqui nos comentários como foi para você. Se você gostou da proposta, quiser mais sobre o assunto, né? Compartilhe com seus amigos, dê um joinha no nosso vídeo, assine o canal aqui embaixo. Envie suas sugestões de temas, contribuições, correções, puxão de orelha. Participe ativamente aqui com a gente. Saúde e até nosso próximo encontro. Puxei meu fone aqui. Abração!